Palavra de Deus, ela nos afirma. É um livro aberto que fala aos nossos corações. É um remédio infalível que cura até as feridas do corpo e da alma. É a palavra de Deus. Ela é o verbo, ela é o próprio Jesus falando ao seu coração. E nessa manhã, nós vamos ver aqui que Sansão era nazireu. Ele tinha um compromisso com Deus. O seu pai colocou no ombros e ungiu Sansão quando ele tinha 14 anos. E o Espírito Santo apossou de Sansão. Ele não nasceu cabeludo não, irmão. Ele nasceu careca. Pouco cabelo. E o cabelo dele foi crescendo. E ele fez a lei do nazareado. Que é isso, pastor? Ele não podia cortar cabelo. Ele não podia beber bebida forte. Ele não podia tocar em cadáver. E ele era consagrado, separado para Deus. Aqui começou o fracasso de Sansão. Em Juízes 14, capítulo 14, versículo 8 e 9. Sansão não valorizou o pacto com Deus. Ele afastou do pacto com Deus. Ele tinha um pacto. Ou seja, ele tinha um voto. Ele fez um voto a Deus, vários votos, e não cumpriu. Hoje nós temos Jesus. Se você não cumpriu, você pede perdão ao Senhor. E quando prometer, você cumpra. Antigamente não tinha Jesus. Ele morreu na cruz, antigamente. Mas hoje, essa é uma ilustração para você ver a força do voto. Ele era o homem mais forte do mundo. Quando ele fez o voto, ele nasceu com aquela força no meio. A consagração dele, a determinação dele chegou a ele ser o mais forte. Porque quem estava dentro dele era o próprio Deus. Quando você faz seu voto, o próprio Deus ele entra dentro de você. O voto é coisa sagrada. O voto não é mágica e não é loteria desportiva. Você vai fazer o voto e vai ganhar um prêmio. Não é isso. Voto e vai trabalhar na sua vida espiritual e na sua vida material. Assim que você estiver cumprindo o voto. É assim que funciona. O pacto gera aliança. Aliança gera intimidade com Deus. Quando você fez o voto, o pacto, gerou o quê? Todo voto tem um pacto que gera o quê? A aliança. Então quando você tem uma aliança com Deus, você não fica murmurando, não fica apressando as bênçãos, que é pecado. Tem gente que faz voto em 1 mês, 2 meses, já quer a bênção, já quer rachar o pau. E não é desse jeito. Voto é aliança. Deus vai te provar se você fez o voto de verdade. Se você murmurar, quem vai para perto de você não é o anjo do Senhor, é o devorador. Está escrito na palavra. A murmuração traz o devorador. A Bíblia diz que a murmuração destruiu mais de 500 mil homens. A terra abriu e engoliu todos que estavam murmurando contra Moisés, o profeta. E hoje é assim também. Então, aquela aliança que você fez com Deus, ela gerou intimidade. Né? E a intimidade, ela gera fidelidade. Quando você é íntimo de Deus, você não rouba a Deus os seus dízimos, suas ofertas, você perdoa, você guarda os mandamentos, você vai ser uma pessoa fiel em tudo que você colocar as mãos. Foi assim que Jacó foi o homem mais rico da terra. Quando ele era ladrão, trambiqueiro, enrolado, ele prometeu a Deus, fez o voto com Deus, fez uma aliança com Deus, e tudo que passar na mão, darei o dízimo. E assim foi. E ele se tornou, era empregado do próprio sogro. 7 anos, trabalhou como escravo. Porque ele amava uma mulher. Ele trabalhou de graça. Mas ele multiplicou e foi o homem mais rico da terra, porque ele fez um pacto. E o pacto gerou o quê? Intimidade. Intimidade gerou o quê? Fidelidade. E Deus abençoou a sua família. Ele foi um dos homens mais ricos da terra. Está escrito na palavra de Deus. Para você ter uma aliança com Deus, tem que obedecer a sua palavra.
Não se tem aliança com Deus só porque você ora, só porque você lê o Salmo 91, só porque você fala em línguas, só porque você jejua. Não. Para ter aliança com Deus, tem que ter o quê? Fidelidade. A sua palavra, afastar do pecado. E ser fiel a Ele. Você está afastando do pecado ou você está indo de encontro do pecado? Como é que está a sua vida? E se você estiver indo para o rumo do pecado, você vai ser destruído. Porque diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte. Então, nós não devemos pecar, nós devemos afastar do mal. E ele diz na palavra também, Jesus disse, se vós permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecer em vós, quer dizer o seguinte, se você obedecer a palavra, pedireis tudo que quiseres, vos será feito. Tem muita gente que não precisa fazer voto não, irmão. Presta atenção, que eu vou dizer, o segredo. Tem gente que é fiel. Ele é dizimista, ele é ofertante, ele perdoa, ele tem amor, ele ajuda o próximo. Ele não nega nada, ele renuncia. Então ele não precisa fazer voto, porque ele já fez um voto com Deus. Ele não precisa fazer voto, sacrifício, não. Ele já tem uma intimidade com Deus. Quando ele ora, os anjos sobem e descem. Será que você tem essa intimidade com Deus? O voto é para quem não obedece. O voto é para quem não dá conta. Ele masturba uma hora, outra ele pensa em mulher, outra a mulher também masturba. Então, voto, eu estou dizendo, estou generalizando o pecado. Quem mente, quem trai, não, quem anda na carne, quem gosta do mundo, o voto é para essas pessoas que não são separadas e consagradas e que estão com um problema muito difícil e ora e não tem resposta. Então, quando é assim, não é todo mundo que precisa fazer voto. Mas quando é assim, que você ora e não tem resposta, você está sofrendo, então é a hora de você fazer seu voto. A hora de você fazer seu pacto. E aí Deus vai descer do trono, o arcanjo Miguel ele desce, como desceu na ira de Davi. Davi estava chorando, ele fez o jejum não fez descer, mas quando ele sacrificou, o anjo desceu e paralisou a morte em Israel, porque já tinha matado mais de 500 mil pessoas. Então é isso, o voto, ele até hoje, a mesma coisa do Salmo 91, a mesma coisa do Salmo 23 é o voto. Eclesiastes capítulo 5. Por que eu estou falando do voto? Não é porque eu quero dinheiro, não. É que se você estiver passando uma situação que você não dá conta de resolver, que você está orando há muito tempo e precisa da bênção de Deus, então você parte para o voto. Porque o voto, ele vai, é o sacrifício que você tem. Não é esmola, é sacrifício. O sacrifício, ele sangra, ele dá, é suor. É sacrifício. Jesus disse, muitos crentes estão falando agora aí, muitos servos de Deus estão falando, mas Deus falou também que é melhor obedecer do que sacrificar. Tá vendo? É melhor obedecer, porque quem obedece não precisa sacrificar. Mas quem não obedece, ele tem que sacrificar, porque senão não recebe nada de Deus. Vive uma vida torta com Deus, vive uma vida no pecado, não aguenta a provação, não aguenta a luta, reclama. Uma pessoa que, ainda mais a pessoa que murmura, essa então está longe de Deus. Então a murmuração acabou. A Bíblia diz que Sansão ele foi destruído por causa que ele quebrou o pacto com Deus. Quebrou a fidelidade indo atrás de uma prostituta. Desceu ao vale. Diz a Bíblia que ele desceu e foi lá buscar uma prostituta. Ele não podia, porque ele era juiz de Israel. Ele era consagrado. Ele matava os seus inimigos só com sopro. Tanto que ele tinha força e poder sobrenatural. Quando você faz o voto, você tem poder sobrenatural. É isso que eu estou querendo te dar. Não é você pegar, enfiar dinheiro em mim, não. Muita gente pensa que não é isso, não. Através do seu voto que você fez, Deus vai responder a sua oração. Mas se você fez o voto, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, passou 6 meses, você não tem resposta. Se você tocar no voto, murmurar contra o voto, que você fez o voto, aquele voto não adianta nada. Se você fizer o voto e ficar jogando em loteria viciado, não adianta nada. Se você fizer o voto e ficar bebendo cachaça, não adianta nada.
Se você fizer o voto e ficar na rua, no mundo, murmurando, no pecado, Deus não vai atender você não, porque Jesus disse que ele não atende aos pecadores, mas somente aquele que faz a vontade de Deus. Então, isso é o verdadeiro. Então, Sansão, ele desceu a Gaza e viu ali uma prostituta, está escrito em Juízes 16:1, e teve relação com ela. Nossa, mãe, aí foi destruído. Foi destruído. Ele perdeu o relacionamento com Deus. Então, qual é o círculo da sua amizade, irmão? Daqueles que acreditam em Deus e consagram, ou daqueles que debocham da sua fé e andam no mundo? É pesado, né, irmão? Para Deus ouvir a gente, para você ver, eu estou com 500, eu não posso falar isso, mas estou pedindo permissão para Deus. 500 não, 620 dias de jejum. 1 ano e 2 meses também de jejum de Coca-Cola. E até agora, olha para você, fiz outros votos financeiros. Fiz voto pesado com Deus. E até agora, estou esperando a resposta e não estou murmurando. Porque você quer na sua hora, e Deus sabe a hora que vai te dar. Mas o voto, ele vai destruir, ele vai amarrar seus inimigos, vai te curar dessa doença, vai te projetar financeiramente, vai fazer o milagre, assim como fez na vida do gordinho. Ele prosperou, todo mundo da igreja viu. Como fez na vida de muitos, da mulher que ganhou 12 milhões, que ela não tinha nada, foi revelado na igreja, através de votos. E outros, cura de câncer. Muitos foram curados, cego curado na igreja, por causa dos votos que fez. Tem gente que foge de mim por causa do voto, que acha que eu quero voto, quero dinheiro. Não é isso não. Se você está no pecado, está na desobediência e quer uma bênção, aproxima de Deus, faz uma aliança com Ele hoje, faz um pacto com Ele, faz seu voto e Deus abrirá a sua porta, seja o que for. O impossível, só Deus pode abrir. Só Deus pode penetrar no cofre, só Deus pode penetrar na UTI, só Deus pode penetrar em qualquer área da sua vida. Mas se você tem que consertar com Deus, conserta com Deus, Deus te abençoa. Essa pregação é muito longa e Deus vai mudar a sua história. Muito obrigado.